Pessoal, eu não sei o que está acontecendo, mas ao que parece, a mídia começou a se voltar contra o STF, contra os ministros, né, do STF, não contra o STF, porque o STF é uma instituição, mas sim contra os ministros do STF e também contra o governo Lula. Antes eles só apoiavam, só aplaudiam, só batiam palmas, tudo era uma maravilha, tudo era lindo e maravilhoso, mas agora, de repente, eu não sei o que está acontecendo, realmente não dá para entender muito bem por que que está havendo essa mudança, mas eles começaram a bater forte, principalmente nos ministros do STF, o Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli, e também no governo Lula. E é isso que eu vou mostrar aqui para vocês, né? Nesse caso aqui que vocês estão vendo a tela aqui agora, o Demetrio Magnoli, esse do canto esquerdo ali, ele desceu a lenha ali nos ministros do STF, falando sobre, inclusive, sobre censura também, e vocês vão assistir os cortes aí. Saiu uma reportagem no Jornal Nacional que eu vou mostrar para vocês também, mostrando o fiasco que está sendo a economia do governo Lula, né, o rombo que está na economia, né, o quanto está deficitária a economia do governo Lula. E, de modo geral, a imprensa não vinha mostrando essas coisas, né? Agora parece que eles resolveram alertar a população do que está realmente acontecendo. Então, vamos assistir aqui, pessoal. Só não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações e deixar o seu comentário, beleza? Vamos começar, pessoal. Primeiro aqui, eu separei um corte aqui do Lula fazendo um discurso. Olha lá. E dizendo que se sente indignado toda noite com a prisão do Maduro. Toda noite ele fica triste, indignado, né? Deve estar perdendo sono por conta da prisão do Maduro. Veja só. Eu fico toda noite indignado com o que aconteceu na Venezuela. Eu não consigo acreditar. O Maduro sabia que tinha 15 mil soldados americanos no mar do Caribe. Ele sabia que todo dia tinha uma ameaça. Todo dia tinha uma ameaça. Ou seja, os caras entram à noite na Venezuela, vão no forte, que é um quartel onde morava o Maduro, e levam o Maduro embora. E ninguém soube que o Maduro foi embora. Em vez dele ficar feliz, né, porque acabou a ditadura lá na Venezuela, o Maduro foi o narco-ditador, Maduro foi preso. Não, ele fica chateado e indignado, né? Não se importa com a população da Venezuela, que estava sofrendo por conta desse ditador sanguinário, né? Agora, inclusive, está saindo, né? Hoje mesmo tem várias notícias aí. As pessoas estão sendo anistiadas lá na Venezuela, né? A presidente lá está concedendo anistia para as pessoas que estavam sendo perseguidas aí, foram presas, tal, por conta do regime do Nicolás Maduro. Então, quer dizer que, veja, estamos tendo frutos positivos na Venezuela e o Lula está revoltado. Outra questão é que me preocupa o ponto de discussão do Supremo sobre limites da liberdade de expressão, porque a Constituição e a legislação já definem os limites da liberdade de expressão no Brasil. Não é necessário, mas se quiserem eu posso explicar aqui o que a Constituição e a legislação definem sobre isso. Não há mais nada a se dizer, a não ser que o Supremo queira criar uma nova Constituição. É muito provável que eles queiram, sim, só para favorecer eles mesmos. Que ele resolva fazer o papel do legislativo e relegislar uma questão que está legislada. Em tese, ao Supremo cabe interpretar a Constituição. Então, minha proposta para o Supremo: tirem da pauta os limites da liberdade de expressão e coloquem na pauta as explicações que o Supremo deve dar sobre conflito de interesses, sobre o contrato da esposa de Alexandre de Moraes com o Banco Master e sobre os negócios da família de Toffoli, assim como a viagem de Toffoli no jatinho junto com o advogado do Banco Master. Então é uma proposta de mudança de pauta. Quem diria que nós iríamos ver em plena Globo News, né, no programa Em Pauta, um militante do Lula, um militante do STF, aí defendeu a atuação do Alexandre de Moraes aí no processo do golpe, na prisão do Bolsonaro, agora indo contra os ministros do STF e reclamando, inclusive, da censura. Olha, que incrível a mudança que essas pessoas estão tendo. Eu queria entender o que está acontecendo, juro por Deus, não dá para entender. Comentamos sobre um trecho em que Ailton de Aquino, o diretor do Banco Central, mostra claramente como o caixa do Banco Master estava zerado. Portanto, não havia nenhuma outra alternativa a não ser liquidação. Era impossível não liquidar quando o banco não tem aquilo para o que ele existe: dinheiro.
Vamos acompanhar esse trechinho do depoimento, que agora na voz mesmo de Ailton Aquino. Apesar do Master ser um típico, nós chamamos S3, uma extinção de médio porte, dada a crise de liquidez do Master e com 80 bilhões de ativos totais, o acompanhamento por parte da supervisão era fundamental para entender a liquidez. Para pontuar isso claramente, um banco de 80 bi tem liquidez de 3 bi, 4 bi em títulos livres. O Master, antes da liquidação, só tinha 4 milhões de reais em caixa. 4 milhões de reais em caixa. Por que é importante também a gente destacar esse trecho? É porque o escrivão da polícia que transcreveu também achou impossível que fosse 4 bilhões. 4 bi? Ele ouviu 4 bilhões. Não são, se tivesse 4 bilhões, ainda teria alguma chance, mas ele só tinha 4 milhões no caixa, né, Léo? É assim. Os depoimentos que a gente está trazendo ao longo do jornal de hoje, Mônica, é para mostrando o que é falado sobre a questão do crime e aqui o esquema fraudulento aqui está bem claro e que era um banco que não tinha escapatória. Ali era ser liquidado mesmo, como de fato aconteceu, que é um pedaço dessa história toda que a gente vinha em 2025, está em 2026 e continuará tratando dela, que é o caso Master. E nas entrelinhas, também claro, quer dizer, esse banco tinha 80 bilhões de ativos e tinha 4 milhões no caixa, aonde vai parar o dinheiro? Onde foi parar o dinheiro? Né? São 40 bilhões no fundo de garantidor que... Quem honrou os outros vão honrar? É uma venda de 6,2 bilhões em crédito que não existe. Que a Tirreno não tem nenhum mas PIX. os ativos eram no valor de 80 bi, quer dizer, isso era o que ele tinha em crédito, em bens e em créditos a receber. Ou seja, nem 80 bilhões também, provavelmente a contabilidade não estava muito precisa para dizer o mínimo. O governo ensaia uma vacina anti-Master que se resume a 2 frentes. Acusaram que, nas palavras do PT, seria uma promiscuidade entre parte do mercado e o crime organizado, e atacar Roberto Campos Neto, ex-presidente do Banco Central, indicado por Jair Bolsonaro. A estratégia é frágil até agora, ela basicamente porque ignora que a rede de proteção construída pelo Master em Brasília é suprapartidária, da direita à esquerda. Ignora também fatos que já vieram a público, como que o ex-ministro da Justiça de Lula manteve contrato com o Master, ou que o ex-ministro da Fazenda de governos petistas também teve contrato com o Master, ou que foi a partir da gestão do atual chefe da Casa Civil na Bahia que o ex-sócio do Master cresceu. Ou que o dono do Banco Master esteve 4 vezes no Palácio do Planalto, uma delas em reunião reservada, sem divulgação na agenda, com o presidente Lula. Ou ainda, para finalizar, que foi justamente o partido do presidente Lula quem resiste a assinar uma CPI para investigar o caso. Mais do que frágil, essa estratégia do governo esbarra no que o próprio Daniel Vilcaro declarou de forma explícita em vídeos revelados ontem. Abre aspas, tenho amigos em todos os poderes. O Poder Executivo é um deles. Ao longo do ano, Aí, pessoal, vocês viram, né, que o Lula, ele fez até discurso dizendo que era um absurdo quem defendia o Banco Master, né, porque era uma atuação criminosa, tal, mas na hora da CPMI, os petistas, nenhum deputado, nem senador petista, e menos também do PSOL, ninguém assinou a CPMI para investigar o Banco Master. O Lula não quer a investigação, ele está morrendo de medo. Por quê? Porque o PT, onde tem PT, tem roubalheira. o governo gastou muito mais do que arrecadou com impostos, e o rombo foi de 58 bilhões de reais. Em pleno Jornal Nacional, uma notícia, né, uma reportagem mostrando o estrago que o Lula está fazendo na economia brasileira. As empresas estatais também ficaram no vermelho, déficit de 5,9 bilhões de reais. Só estados e municípios tiveram superávit. No balanço final, o setor público terminou o ano passado com um buraco de 55 bilhões de reais, uma piora em relação ao ano anterior. Você percebeu que ele falou que estados e municípios conseguiram ter superávit, mas o governo federal só ladeira abaixo, né? Só rombo. Que já tinha sido de déficit. O desempenho das estatais federais foi o segundo pior da série histórica do Banco Central, que começou em 2002. Segundo economistas, esse rombo foi influenciado principalmente pela crise financeira dos Correios, que acumulou um prejuízo de 6 bilhões de reais até setembro. O balanço da estatal no ano ainda não foi divulgado. Os Correios vão reabrir na próxima semana as inscrições para o plano de desligamento voluntário, para cerca de 15 mil funcionários até 2027. A medida faz parte do plano de reestruturação anunciado pela estatal. No final do ano passado, os Correios fecharam um empréstimo de 12 bilhões de reais com garantia do Tesouro Nacional para tentar recuperar o caixa, continuar as operações e quitar ou renegociar dívidas em atraso. Nós vimos esse resultado mais dramático está nos Correios. Uma empresa que foi mal governada, logo mal gerida, com prejuízos enormes, uma coisa catastrófica que agora estão tentando sanar. É uma empresa que deveria ter sido privatizada, não foi, enfim. O governo botou um monte de militante para governar as estatais, né? No Correio também. E agora, realmente, o custo
Não é apenas para o Tesouro, para a sociedade é muito grande. A sequência de déficits do governo contribui para a disparada da dívida pública, um indicador da saúde financeira do país. Em 3 anos, ela subiu 7 pontos percentuais. E quanto maior a dívida, maiores os juros que os investidores cobram para financiar o governo. Em 2008, quando o Banco Central adotou a atual metodologia, a dívida pública correspondia a 56% do produto interno bruto. No ano passado, chegou a 78,7% do PIB, 10 trilhões de reais. E estimativas do governo apontam que a dívida vai continuar crescendo ano a ano até chegar a 88,6% do PIB em 2032. Aí, pessoal, vocês viram, né, que é sempre a mesma coisa. Nos governos Lula anteriores, né, e da Dilma também, eles terminaram deixando o país completamente endividado, cheio de problemas, né? É uma corrupção desenfreada para todo lado, não tem jeito, né? Parece que onde o PT põe a mão, a roubalheira começa a imperar, né? É um reino da roubalheira. Como disse o Gilmar Mendes, né, numa fala aí na época da Lava Jato, é uma cleptocracia, né? O governo do PT é uma cleptocracia, né? Depois ele se bandeou para o lado do PT e mudou de opinião, né? Eles resolveram acabar com a Lava Jato porque a Lava Jato chegou nos ministros do STF e aí não havia mais interesse em defender a Lava Jato. Mas antes ele chegou a falar isso, né? Que o governo do PT era uma cleptocracia. Nós estamos vivendo isso daí de novo, né? É fazer a mesma coisa, esperando resultados diferentes, é um sinal de insanidade. Então, colocar o mesmo cara que patrocinou o maior escândalo de corrupção do mundo, o maior escândalo de corrupção que já houve no mundo, o Petrolão, para governar o país novamente, era esperar o quê? Só podia dar nisso, né? Escândalo do INSS, roubalheira dos aposentados, irmão do Lula envolvido, o filho do Lula envolvido, recebendo mesada do careca do INSS. Agora esse escândalo do Banco Master, que também já chegou lá no Palácio do Planalto. O Vorcaro andou fazendo visitas para o presidente Lula. O Alexandre de Moraes foi várias vezes na casa do Vorcaro. A esposa do Xandão tem contrato com o Banco Master para receber um valor absurdamente alto. O Toffoli envolvido nesse escândalo lá com o resort lá, Tuiuti, lá Tuiuiu, sei lá como é que chama. Mas viajando em jatinho, pago aí por advogados do Banco Master, ou seja, uma farra generalizada, o Toffoli usando irmãos como laranja, né? Olha, é uma vergonha o que está acontecendo no nosso país, né? E o pior é que o escândalo está lá no lugar mais alto, né? No STF, onde deveria haver justiça, né? E comedimento. Não, eles estão lá dentro do escândalo, né? E aí não tem jeito, né? A imprensa parece que resolveu agora acordar, né? Ou parar de fingir que estava dormindo e começou a mostrar o que realmente está acontecendo. Esperamos que continue assim, apesar de que eles são culpados também de toda essa bandalheira que assolou o nosso país, porque eles defenderam essa gente esse tempo todo, tanto o governo Lula quanto os ministros do STF, mesmo sabendo das irregularidades que eram cometidas, eles ficaram defendendo essa gente o tempo todo. Então, eles também são culpados, mas pelo menos, né, estão agora mudando de postura. Esperamos que continuem assim. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aí, se vocês gostaram, deixa o seu like, se inscreve no canal, aciona o sininho das notificações e deixa o seu comentário, beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.